Boa noite, Suzel. Que o céu se abra sobre mim. Mata Verde. Com teu poder vem me curar. Com tua mão. Boa noite, Ana Paula. Gente, é muito lindo você chegando. Boa noite, Jana. Graça e paz, Suzel. É emocionante ver vocês chegando um por um. Boa noite, Gislaine. Vambora. Vambora que hoje continua. Boa noite, Rosiane. Rosiane Espírito Santo. Boa noite, Fran. Fran de Joatuba. Amém, Regina. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Boa noite, Sibeli. Gente, é emocionante ver vocês chegando. É a coisa mais linda. Paz, Fátima. Deus te abençoe. E eu tô vendo gente nova aí. Nós vamos ter que dar uma recapitulada no que nós vimos ontem, né? Então vamos chegando, vamos entrando. Ixi, a Polly começou, peraí. Aí ouvindo musiquinha aí, que a Polly mandou aqui o link pra me avisar o pessoal. Peraí. Mandou nada. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Boa noite, Marcelo, Marília, Rejane. Eita, povo abençoado. Carla, Deus te abençoe. Conseguiu. Esse coração que chora e sangra, sangra, sangra sem parar. Cura-me, Amém. liberta-me. Tiago Pavuna. Sacia-me, sou completamente. A Polly não mandou o link, gente. Vambora, né? Boa noite, Lucilene. Boa noite, Ivan. Amém. Glória a Deus. Vou olhar depois, Sibeli, o áudio. Deus abençoe vocês. Vamos orar antes de nós começarmos? Amém, Lucilene. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando? Pai, nós te agradecemos por cada pessoa que está chegando, por cada pessoa que está entrando. Estamos, Senhor, separados fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente a tua igreja está ligada, tua igreja está conectada. Estamos, Senhor, nos alimentando, estamos entendendo a tua palavra, estamos compreendendo e o que é mais tremendo, estamos sedentos, Pai, estamos sedentos. Tua igreja está se fortalecendo, está amadurecendo, está crescendo. E em nome de Jesus, nós vamos, Senhor, conseguir sair dessa fase, desse momento, dessa quarentena, cheios da graça do Senhor, tá? A Ana Clara mandou para mim o link, enquanto eu vou avisando o pessoal, que às vezes quando eu termino a live com você, tem alguém perguntando para mim se não vai mandar o link. Então eu tenho que mandar o link rapidinho aqui para a lista, tá bom? E enquanto isso aí o pessoal vai chegando e você vai orando. Você orou hoje? Falou com Deus hoje? Boa noite, Rosemary. Boa noite, Júlia. Calma aí, estamos chegando. Pastor Antônio, estamos na 105. Quem não tem Face, fala que estamos na 105. Laisela, Di. Eita, que a festa hoje é grande. Vambora, hein? Vamos lá, peraí. Tô avisando o pessoal aqui bem rapidinho, gente. Sumiu, cadê, meu Deus? Só Jesus para ajudar, né? Peraí. Ana Clara disse que mandou. Quem mandou para mim aqui, gente, o link? Quem foi? A vida me pregou. Obrigada, Ana. Recebi aqui. Tô mandando, gente. Por essa eu não pude esperar. São 14 listas. Aí tem que avisar rapidinho. Que sonhei desmoronou. A palavra hoje é para você que teve seus sonhos desmoronados. Que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus... Amém, Jesus. Amém. Nós podemos até passar um tempo em caverna. Podemos até passar um tempo em crise, em dificuldade, mas se conhecermos a palavra do Senhor,
se atentarmos para as direções que o Senhor dá, se entendermos os princípios do Senhor, a tempestade, esse tempo de caverna e de crise é só uma fase, é só um momento, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Boa noite, Andresa. Boa noite, Rosemary. E olha, quem estava comigo ontem viu que nós começamos uma série ontem. Ontem nós começamos uma série de reflexões a respeito da vida de Davi depois da queda. Hoje de manhã, às 11h30, quem estava comigo ouviu falar um pouco a respeito da situação de Geazi e lá o Eliseu, né, quando não quis receber nada de Naamã, e Geazi foi com a motivação errada, acabou entrando em consequências terríveis e trazendo maldições. E lembrando que a palavra do Senhor diz que a maldição era para Geazi e para toda semente, para toda descendência dele. Então, às vezes, nós não entendemos, mas muitas vezes os nossos antecedentes deixaram no solo da vida sementes plantadas que germinaram e que deixaram consequências. E sem percebermos, a gente acaba herdando aquilo. Hoje temos o Espírito Santo. Hoje temos o Senhor Jesus, por causa da cruz, do sangue derramado na cruz, nós podemos nos livrar de toda e qualquer maldição. Mas existem situações que nós atraímos a maldição. Não adianta a pessoa ter um relacionamento frustrado, uma vida financeira, falência, decadência, e falar a culpa é de Deus. Por que Deus não me avisou? Por que Deus não me falou? Ah, é o diabo. Fica muito fácil transferir a responsabilidade. Olha, a culpa do meu fracasso é Deus. A culpa do meu fracasso é o diabo. Mas e quando a culpa é nossa? Quando nós damos legalidade no mundo espiritual. Quando nós, por não conhecermos a palavra, por não termos domínio próprio, permitimos que o inimigo atue. Quantas situações nós enfrentamos de perda, prejuízo, dor, que na verdade Satanás só se aproveita das oportunidades que o ser humano dá. O que a palavra do Senhor diz? Sempre, já pode memorizar esses aí, porque nós falamos sempre. Efésios 4, não dê lugar ao diabo, quer dizer, não dê ocasião, não dê oportunidade, né? E lá, 1 Pedro 5:8, ora, vigia, não é só orar e vigiar, porque o diabo, o seu adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem ele possa tragar. E naquele dia, nós vimos ontem, ele encontrou uma oportunidade na vida do rei Davi. Ele encontrou uma oportunidade de agir na vida de Davi. E nós vimos ontem, só uma revisão rapidinho, para você que não estava conosco ontem, começamos ontem e vai ser uma série que deve durar mais de uma semana, porque estamos estudando a queda de Davi, estamos estudando os conflitos e os danos, alguns irreparáveis na vida de Davi, porque um dia ele estava no lugar errado, no momento errado, e ele foi apanhado num laço terrível. A Bíblia diz que no tempo em que os reis estavam na guerra, Davi estava em casa. E numa tarde, dormindo, enquanto os reis estavam na guerra, ele se levanta para passear no terraço, ele vê no jardim, começa a passear, andando daqui para ali, vê uma linda mulher se banhando, manda saber quem é a mulher. Estou resumindo rapidinho ontem, tá? Para você não boiar quem chegou hoje, né? Ah, pastor, eu estou boiando. Eu não sei do que a senhora está falando, então eu estou resumindo. E aí, ele manda buscar aquela mulher, procura saber quem ela é, e eles falam o que para ele? Essa mulher é esposa de um guerreiro do Senhor. Essa mulher é a neta de Aitofel, teu conselheiro. Essa mulher é a esposa de Urias, o teu soldado que está na guerra. Mas Davi está cego pelo desejo, pelos seus impulsos sexuais e emocionais. A Bíblia diz em Provérbios 25:28,
que uma pessoa sem domínio próprio é como uma cidade murada, uma cidade cercada, desprotegida, se torna vulnerável. E terminamos exatamente aí. Terminamos ontem, no momento em que ela manda um recado para Davi. Ela estava nos seus dias férteis e ela engravidou e ela manda avisar Davi. E ontem, quando terminamos, eu disse que Davi manda buscar Urias, o esposo daquela mulher. Qual que era a intenção dele? Primeira coisa que nós vamos observar, ingratidão. Quando o rei se deixou levar pelos seus impulsos sexuais, pelas suas emoções, ele parou de raciocinar. Ele bloqueou a mente, o cérebro dele. Ele já não conseguiu pensar com clareza. E aí, mesmo os seus servos falando quem era aquela mulher, mesmo ele identificando que era a esposa, que era a filha de um soldado, que era neta do seu conselheiro, que era a esposa de um soldado dele que estava na guerra, ainda assim, ele, levado pelos seus impulsos sexuais e pelo seu desejo, ele manda buscá-la assim mesmo. Emoções descontroladas, falta de domínio próprio. Ele busca uma forma de satisfazer o seu desejo, custe o que custar. Prejudique quem tiver que prejudicar, passe por cima de quem for. Por que que isso ficou registrado na palavra? Para nos servir de exemplo, para nos servir de orientação. Deus não omite nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Deus não é um pai omisso, Deus não é um pai irresponsável que abafa os erros do filho. Não, ele deixou claro que apesar de Davi ser homem segundo o teu coração, ele teve momentos de fraqueza. Ele teve momentos que ele falhou. Ele teve momentos que as suas escolhas geraram consequências terríveis, né? Na sua família. E agora nós percebemos que um dos sentimentos que nasce na vida de Davi, ele quer aquela mulher. Ele quer passar a noite com aquela mulher. Ele é rei. Eu quero ela. Mas espera, e a ingratidão? Eram soldados que davam a vida por ele. Eram soldados que estavam lutando pelo rei, pela nação. E aí você percebe o quê? Que ele manda buscar aquela mulher assim mesmo, quando não resolve. Em 2 Samuel, capítulo 11, ele manda, quando ela diz que está grávida, a Bíblia diz, Provérbios 28:13, que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Quer dizer, nunca vai para frente, nunca vai dar certo com nada. Se tentar, dura até um tempo, mas a vida fica paralisada, a vida fica bloqueada, a vida fica amarrada. E o que acontece aqui? Davi, ele está totalmente cego de desejo, de paixão, e agora ele manda buscar Urias. Mas qual que é a intenção? Confessar o seu pecado? Qual que é a intenção? Se expor e dizer, olha, Urias, sua mulher estava se banhando, por um descuido eu vi. Não, a intenção de Davi era outra. Ele manda buscar o esposo da mulher com quem ele passou aquela noite, e o resultado daquela noite foi gravidez. Ele manda buscar aquele marido, marca um momento, um horário, uma audiência com o rei, e começa a questionar para o soldado como está Joabe, que era o capitão do exército que estava em batalha. Como está o povo? Como está a guerra? Ele se mostra seguro, ele se mostra tranquilo, ele se mostra equilibrado, e o soldado estava diante do rei. Era uma honra muito grande comparecer diante do rei. E aí o rei dá uma recompensa para ele. Na verdade, controle, manipulação e bajulação. E o que o rei faz? Urias, vai para casa, lava os teus pés, quer dizer, se prepara, descansa, vai ver tua esposa, descansa, você veio da guerra, dá uma pausa. Às vezes, o adversário tenta nos enganar. Hoje falamos sobre a questão
o inimigo ser enganador. O coração é perverso, o coração é enganoso. Davi estava completamente cego pelos seus sentimentos, emoções, o medo da vergonha, o medo de ser exposto, e ele manda Urias para casa. Só que detalhe, ele manda presentes, manjar do rei, para casa de Urias. Bajulação, controle, manipulação. Pense numa cesta de café da manhã. Pense naquelas cestas lindas, vamos imaginar Copenhague, né? Aquelas coisas riquíssimas, maravilhosas, manjar de rei. E manda para casa de Urias. Só que o rei descobre que Urias não foi para casa. Como assim? Eu dei folga para esse guerreiro. Eu trouxe ele do campo de batalha. Ele precisa ir para casa dormir com a mulher dele. Porque se ele passar a noite com a mulher, eu estou livre. Ele vai embora, mais tarde vão saber da gravidez, o reino, os soldados, os meus servos. E vai ficar como se o filho fosse dela com Urias, pela noite que passaram juntos. Mas, para surpresa de Davi, Urias não foi para casa. E contaram para Davi, rei, ele não foi para casa. Ele foi para a casa da guarda. Ele foi para a casa dos teus servos. Como assim? Mas ele chegou de viagem. Eu estou dando um presente para ele. Eu mandei ele para casa, dormir com a mulher dele. Eu mandei iguarias maravilhosas e ele está na casa da guarda e ele não foi para casa. Como assim? Vai lá e chama Urias. Afinal, Urias tem que ir para casa. Urias tem que passar a noite com a esposa para livrar Davi da vergonha. E o que acontece? Quando Urias chega, ele pergunta para o soldado, inocente. Nesse momento aqui, a gente percebe que Urias é que tem coração de rei. Porque Urias, com toda humildade, quando Davi pergunta para ele, por que você não foi para casa? Sabe, quando a pessoa tem uma vida dupla, quando a pessoa tem uma vida errada, quando a pessoa tem duas vidas, ou quando ela esconde, omite, tenta disfarçar, criar um plano para encobrir o seu pecado, encobrir a sua escolha errada, cria um plano. Quantas vezes a gente vê pessoas dissimulando, manipulando e controlando situações para livrar o corpo, para livrar a si próprio, né? Quantas mentiras, quantos enganos às vezes, quantos planos estratégicos para se livrar de um constrangimento, para se livrar de uma responsabilidade, para se livrar de uma mancha na reputação, para se livrar de um pecado. É uma mentira, é um negócio, sempre alguma coisa. Davi tentou de todas as formas. Mas aí, quando ele pergunta para Urias, por que você não foi para casa? Eu te mandei descansar, tirar essa noite de descanso, ver tua esposa. Pasme, Urias olha para Davi e fala, meu rei, meu senhor, como? Como que eu vou para casa? Como que eu vou para casa ficar com a minha esposa? A arca, Israel, Joabe, meu senhor, os servos do Senhor estão todos no campo de batalha, acampados em tenda. Não, meu rei, eu não vou para minha casa. E mais uma vez, olha, lembra da luzinha vermelha no painel piscando, que eu falei ontem? Que às vezes o Senhor, o Espírito Santo, ele emite sinais para ver se a pessoa acorda, para ver se a ficha cai, para ver se a pessoa entende, puxa vida, o que eu estou fazendo? Isso não vai dar certo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. O que eu estou fazendo da minha vida? Aonde que eu vou parar com isso? Mas a pessoa está tão emaranhada, a pessoa está tão envolvida, que ela não consegue perceber a luz vermelha piscando. E aí, ele manda o moço de novo. O moço não vai. Sabe o que ele faz? Davi prepara um jantar. Davi está cego. Ele fala assim com Davi, pela tua vida e pela tua alma, eu não farei isso. Sabe o que Davi faz? Davi prepara um jantar. Davi chama ele para o palácio. Davi serve lá as iguarias do rei. Davi
embriaga ele e manda ele para casa. E de novo, ele não vai para casa. Oh, Pai amado, que coração de servo, que coração fiel, que integridade, que coração de rei. E agora o nosso rei, o nosso amado Davi, o nosso querido rei, está com a mente cauterizada. Ele não percebe o abismo que ele está armando para ele mesmo. Davi não percebe que está pisando num campo minado. Davi não percebe que está colocando em jogo o seu chamado, o seu propósito, o seu reinado e o pior, a sua família. Davi está cauterizado. Dizem que antigamente nas guerras, quando um soldado era mortalmente ferido, eles cauterizavam o lugar para tratar e para não pegar uma infecção. Então queimavam, né, aquele local ali da ferida, ficava cauterizado, anestesiado para poder tratar. Não sei se você já ouviu falar, fulano fez cauterização de útero. A gente antigamente via muito isso. O lugar fica sem sensibilidade, perde a sensibilidade. O que é uma mente cauterizada? 1 Timóteo, para você que está anotando, 1 Timóteo 4,12, fala, quando a pessoa abandona a fé e ela dá ouvido a espíritos enganadores, alô, existem espíritos enganadores? Sim. Existem espíritos que influenciam de forma enganosa? Sim. São dardos inflamados do adversário? São setas que voam de dia e de noite, lembra? Pois é. Existem espíritos que tentam influenciar e enganar? Sim. Efésios 6 fala de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual. Assim como nós vimos aí guerras e mais guerras no mundo natural, o mundo espiritual é paralelo ao mundo natural. Existe guerra no mundo espiritual. E 1 Timóteo 4,12 fala que muitos abandonam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores, e eles ficam com a consciência cauterizada. A voz está falhando. O que é cauterismo? A pessoa está com a consciência cauterizada, perde a capacidade de raciocinar, perde a lucidez, o bom senso. O pecado não aflige mais, o pecado não constrange mais, o pecado não incomoda mais. Por quê? Porque adormeceu o senso moral da pessoa. Foi isso que aconteceu com Davi. Aquela noite de amor que ele teve com aquela mulher, o deixou com a mente e consciência cauterizada. Ele não queria mais nem saber. Ele perdeu totalmente o bom senso, a lucidez, e espíritos enganadores começaram a influenciá-lo nas suas atitudes e nas suas escolhas. Davi, depois de fazer um jantar para aquele homem, para o esposo daquela mulher, depois de embebedá-lo, aquele homem não foi para casa. Por que Davi embebedou aquele homem? Você já deve ter visto na palavra de Deus as consequências da embriaguez e da bebida alcoólica. Noé, quando... Gente, hoje está complicado. Também, né? Falando o dia inteiro. Vocês estão orando por mim, né? Noé, ele teve aquele privilégio, aquela oportunidade de, após o dilúvio, recomeçar. A Bíblia diz que Noé planta uma vinha. E na época da colheita, ele faz lá o seu vinho, fica bêbado, o filho vê ele bêbado, e ali gera uma situação, conflitos, e ele amaldiçoa o filho, né? Absalão, quando quis vingar o estupro que Aminon fez com a sua irmã Tamar, o que ele fez? Qual foi o plano dele? Eu vou embebedá-lo e depois que ele estiver bêbado, vocês vão matá-lo.
A bebida é um perigo. Quando a gente percebe a bebida na palavra de Deus, ela está sempre envolvendo uma trama. Ela está sempre envolvendo um conflito, uma armação. Ela sempre traz uma consequência, uma maldição. E assim até hoje. E aqui, ele embebedou Urias. Adiantou? Não, não adiantou. Ah, amados, a luzinha piscando. Ó, já mandou para casa, não foi. Já mandou presente, não adiantou. Já chamou para jantar, já embebedou. O homem ficou lá na casa da guarda. O homem não foi para casa. Ele nem quis ver a esposa, porque ele achava injusto ele sair do meio de uma batalha e dormir com a esposa, passar a noite tranquila, enquanto o seu chefe, os seus soldados estavam em guerra. Ele foi fiel. E o que o rei faz? O rei, era hora da ficha cair, do rei falar assim: Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou pensando? Olha a minha cabeça. Não, ele estava cauterizado. Ele estava cego. Amém, Adilson? Ele estava... Carla, né? Amém. Ele estava cego. Sabe o que o rei faz, querido? O rei pega lá e escreve uma carta. E o rei, nessa carta, ele manda falar com Joabe. Preste bem atenção nisso aqui, ó. Uma carta levada pelo próprio Urias, esposo da mulher com quem ele dormiu e estava grávida. E o que ele faz? Ele manda o soldado voltar para o campo de batalha, levando uma carta para o chefe do exército lá do batalhão. E sabe o que acontece aqui? O Urias estava levando a carta da sua própria execução. Urias estava levando a carta que estava ali, ó, o decreto da sua condenação. Davi ficou completamente cego. Davi perdeu completamente o equilíbrio. Ô, amado, quando você se afasta do Senhor, quando você para de orar, quando você está no lugar errado, quando você está num lugar que não te convém, que não te cabe, que vai contra os princípios da palavra, quando você faz escolhas erradas, o mínimo que você pode esperar é colher as consequências. Davi perdeu totalmente o bom senso, a lucidez e o temor. Porque aqui ele planeja um crime. Ele manda a vítima levar o decreto que vai condená-lo à morte. Ele manda a vítima, que é Urias, levar uma carta para Joabe. Ele viu tanto que o caráter de Urias era íntegro. Ele viu tanto que Urias era um homem diferente, de um espírito diferente, que ele podia pensar assim: se ele abrir essa carta, e se ele ler essa carta, ele vai ver o conteúdo. Davi percebeu tanto que aquele homem era de confiança, que Davi escreve uma carta para Joabe, e na carta ele dá um comando para Joabe: Joabe, você vai colocar Urias num lugar estratégico. Você vai colocar ele na mira onde estão os mais valentes da cidade que vocês estão cercando. Eles estavam cercando uma cidade. Eles não podiam se aproximar muito da cidade. Mas o comando de Davi era: manda aproximar o máximo que puder. E coloca Urias na frente, sai de trás dele. Deixa ele exposto. Põe ele na frente e bem na mira dos homens mais valentes da batalha. E sabe o que aconteceu? Urias, na maior inocência, entregou a carta para Joabe. Joabe abriu a carta, leu. Na hora da batalha, colocaram Urias na linha de frente, saíram de trás, colocaram num ponto estratégico e Urias morreu. E mais outros homens naquela batalha perderam a vida. E sabe o que Joás faz? Joabe manda um relatório lá para Davi. Manda um homem levar um relatório para Davi, comunicar que deu certo, que funcionou, que a batalha deu certo. Pastora, mas esse é Davi,
o homem segundo o coração de Deus, sim, querido. Mas uma pessoa, quando se deixa levar pelo pecado, uma pessoa que se deixa embalar, que se deixa ser conduzida e não corta pela raiz, lembra o que eu disse ontem? Ele teve alguns segundos entre a ação e a reação, ele teve alguns segundos para perceber os ruídos à sua volta e casca fora e fechar a porta do palácio. Mas ele não ficou, ele embalou. Sabe aquela situação que você vive? Aquela situação que você sabe que vai contra a palavra, que vai contra os princípios de Deus, que vai te trazer prejuízo, que vai te prejudicar, que vai gerar danos e talvez danos irreparáveis, que vai causar dor. Ao invés de sair, de correr, de escapar, continua ali soprando, ou brincando, ou bailando. Não, eu tenho jogo de cintura. Não, eu consigo. Não, do certo, eu sou inteligente. Pois é, o nosso rei agora se tornou um criminoso. Pronto, onde que vamos parar com isso? Joabe manda o relatório para o rei, já sabendo que o rei não ia ficar satisfeito, porque homens perderam a vida. Sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, quando terminar de dar o relatório e perceber que o rei ficou nervoso e perguntando por que chegaram perto demais, porque já tinha o histórico daquela cidade, por que vocês chegaram tão perto? Aí Joabe fala assim, quando você vê que o rei está muito indignado, aí você diga para ele, e morreu também Urias. Oh, querido, oh, amado. Aí sabe o que aconteceu? Ele sabia que o rei ia acalmar. Tipo, deu certo o meu plano. Tô livre, tô salvo. Só que presta atenção. Ele manda um recado para Joabe. Ainda assim a ficha não caiu. Quando ele ficou sabendo que Urias morreu, quando Davi ficou sabendo que outros homens perderam a vida, ainda assim, o que Davi faz? Manda um recado para Urias. Escuta, quando você tem uma vida errada, quando você tem uma vida dupla, quando você está numa vida de pecado, quando você está dissimulando, quando você está vivendo uma situação camuflada, onde as pessoas não sabem quem você é, o que você faz, quando você está numa situação quebrando princípios da palavra, você coloca em risco a vida da família, dos amigos. Para se livrar, não precisa ir longe, não. Liga os jornais. Liga aqueles jornais em torno de 17h30, 18 horas. Você vai ver crimes ao longo da nação que foram praticados porque alguém descobriu um adultério, porque alguém ficou sabendo de alguma coisa, ou para encobrir um erro, para facilitar uma situação. Até hoje, nós passamos por isso, muitas vezes fazemos isso, sacrificar a vida de outros para nos livrar do problema. E aí, vamos lá? Tem mais. A mulher de Urias lamenta a sua morte, chora, mas a Bíblia diz que Davi não se arrependeu. Era hora de Davi se prostrar. Era hora da ficha de Davi cair, ele falasse, o que eu fiz? Eu até o dia de hoje eu não precisei disso, o que eu fiz? Eu quero falar uma coisa para você. Davi mandou executar um homem para não ser exposto. Davi mandou executar um homem para se livrar de um escândalo, para se livrar que a sua reputação fosse exposta, fosse comprometida. Mas eu quero te lembrar uma coisa, que a palavra do Senhor diz. Eu não anotei a referência, mas amanhã eu passo para vocês. A palavra do Senhor diz, a Ana Thaís, se ela achar, ela vai colocar. Isso mesmo, Ivan, queima de arquivo. Nossa, Ivan, fechou com chave de ouro. O que Davi fez foi queima de arquivo. Eu vou apagar, eu vou tirar tudo de qualquer forma, ó. Não é todo mundo que ficou sabendo. Quem vai falar que ele não dormiu com a esposa? Poucos soldados, uns servos que ficaram sabendo.
Só que tem um detalhe. A palavra do Senhor diz, no Antigo Testamento, quem derrama o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Vamos lá de novo? Olha a porta que se abriu. Olha a brecha que se abriu no mundo espiritual. Quando Davi armou esse plano, quando Davi mandou executar aquele homem inocente, justo, a Bíblia diz, quem derramar o sangue de alguém, por um homem, por uma pessoa, por outra pessoa, o seu sangue será derramado. Como assim? Lembra lá de Caim, quando o Senhor falou para Caim, chamou ele lá em Gênesis? Ótimo, Ana, é isso mesmo. Gênesis 9, verso 6. Quem derramar sangue vai ser apanhado pelo sangue. O que aconteceu ali? Um espírito de morte, um espírito vingador, um espírito maligno, recebeu oportunidade para entrar na família de Davi. Lembra lá no livro de Gênesis, capítulo 4, quando Caim e Abel estavam lá naqueles conflitos, né? Caim com inveja, com ciúme de Abel. Quando ele matou Abel, o que o Senhor fez? Perguntou para Caim, o que você fez, Caim? Sabe, querido, Deus dá oportunidade da pessoa confessar e se arrepender. Porque Provérbios 28, 13 fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Você acha mesmo que Deus está perguntando para Caim o que ele fez porque Deus não sabia? Deus sabia. Só que olha como que ele chega a Caim. Caim, o que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. Maldito és tu desde a terra que abriu a boca para receber sangue do teu irmão. Alô? Êxodo 20, 13 fala o quê? Não matarás. Vamos tentar entender agora? Você entende por que a gente clama pelo perdão e pede perdão pela nação? A nossa nação, ela foi criada em cima de muito sangue derramado, muita maldade, muita crueldade, muita violência. E o que a palavra diz aqui em Gênesis 9? Quem derramar sangue, pelo sangue vai morrer. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado. Um derramou o sangue, o outro vai vir e vai derramar o sangue dele também. É a descendência. Só que eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Você já observou no mapeamento espiritual, quando nós atendemos as pessoas e fazemos o mapeamento espiritual, quando nós encontramos e temos vários testemunhos, um dia eu vou ver se eu trago numa das nossas lives um desses testemunhos, quando numa família alguém derrama um sangue inocente, comete um homicídio, como diz o Ivan, e queima de arquivo para ocultar alguma coisa, naquele momento ali que ele derramou o sangue, ele contaminou a terra. Ele contaminou. E quem é a terra? Nós somos o quê? Pó. Nós somos pó. Nós fomos formados do pó. Quando ele derramou o sangue sobre a terra. Aquele sangue derramado será cobrado. Por quem? Por espíritos malignos. Às vezes, no mapeamento, quando a gente está atendendo, chegou uma pessoa falando, estou tendo vontade de matar, só penso em tirar minha vida, suicídio. E ela começa a demonstrar uma ira descontrolada. Quando nós começamos a mapear o histórico daquela pessoa, da família, ao longo do caminho da família, nós encontramos um vingador de sangue. Um espírito maligno que entrou numa ocasião em que o sangue de um justo foi derramado. Vamos tentar entender Davi? Homem segundo o coração de Deus, homem sincero, apaixonado pelo Senhor, um homem que venceu, por muitos anos foi perseguido por Saul e ele conseguiu vencer. A Bíblia diz que Deus dá o escape, com a tentação tem o escape.
toda vez que você for tentado a quebrar um princípio, a ultrapassar um fundamento da palavra, ir contra a palavra, se você olhar em volta, vai ter sempre um escape, vai ter sempre uma saída. Mas o que acontece aqui com Davi? Quando Davi mandou aquela carta de execução e mandou matar aquele homem inocente, o vingador de sangue se estabeleceu na família de Davi. O espírito de morte, de ira, o descontrole, começou a assolar a família de Davi. Quando você observa, nós já atendemos casos que o pai matou, o avô matou e agora o filho foi para a prisão porque ele também, numa briga, inesperadamente, ele agiu no impulso, pegou uma faca e matou a pessoa. Então a gente percebe que são o quê? As heranças espirituais. Houve uma semente plantada no solo da terra. Essa semente, ela vai brotar, ela vai dar frutos. Frutos é o quê? Resultado. Ela vai gerar consequências. A única forma de eliminar essa colheita é indo para a cruz. É indo até o Senhor Jesus. É confessando, se arrependendo, é pedindo perdão. Lembra o que Deus falou aqui com Caim? O sangue do teu irmão está clamando da terra. Preste atenção, querido. Nós vamos parar hoje por aqui, porque amanhã nós vamos começar a entender o que se passou na família de Davi, desse momento em diante. A Bíblia diz em Gálatas 6, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Sim, Rogério, ele clama Jesus lá na frente, nós vamos falar sobre isso. O que eu estou tentando mostrar para você é o caminho de uma maldição. O que eu estou tentando é que você perceba dentro da Bíblia, te dando base bíblica, fundamento bíblico, te dando endereço, capítulo, versículo, para você entender que nem tudo que o ser humano colhe, é Deus, é o diabo. Sim, o diabo se aproveita das oportunidades que o homem dá. Então, compreendendo essa experiência, esse episódio da vida de Davi, você vai perceber como que o pecado se estabelece, como que as setas do maligno acontecem. É um processo, é passo a passo. Satanás é estratégico, é astuto. Ele pode esperar até anos para poder executar um plano. E o que acontece aqui? Quando passa, o luto, Davi manda buscar a viúva, a esposa de Urias, e passa, ele se torna o esposo dela, ela vai morar com ele. Só que tem um detalhe: o vingador de sangue, lembra? O espírito de morte, o sangue derramado, lembra? O que foi falado aqui? Gênesis 9, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Viu aqui em Êxodo, não matarás? Ele mandou uma execução, um crime. Só que aquela mulher engravida e a criança morre. A criança adoece e fica 7 dias, morre e não morre. Por que 7 dias? Será o tempo suficiente para Davi cair a ficha, se arrepender? Davi é confrontado pelo profeta Natan, mas nós vamos parar por aqui. Amanhã, às 20 horas, nós continuamos. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas é que Deus está nos dando como igreja a oportunidade nessa quarentena de lavar as nossas vestes, de perceber a luz vermelha do painel piscando, de prestar atenção nas nossas obras, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. É um tempo da noiva do Senhor Jesus fazer o seu conserto. É um tempo dela buscar conserto, restauração, porque nunca funciona no mundo espiritual o pecado encoberto. Nunca. E o que é pior, se Davi tivesse se arrependido, confessado, ele não enfrentaria o caos que ele enfrentou. Ele não teria o prejuízo que ele teve. A partir desse episódio,
ele perde autoridade, ele perde credibilidade, ele perde a moral, ele fica fraco, ele fica frouxo. Por quê? Ele começa a conviver com a culpa. Isso nós vamos ver amanhã. Eu quero orar com você e quero que nesses dias você pense sobre isso. Nós não estamos aqui só lendo a Bíblia para matar o tempo. Nós não estamos aqui estudando a palavra porque estamos de quarentena. Não, igreja! Nós estamos aqui sendo confrontados pela palavra. Nós estamos aqui vendo a vida de um homem que Deus tirou por detrás das malhadas, que era homem segundo o coração de Deus, que olhava para onde Deus olha, que se importava com o que Deus se importava. Mas um homem que se distraiu ao longo do caminho e se perdeu. E Satanás ficou esperando muitos anos por aquela oportunidade de puxar o tapete do nosso rei. Por que ficou escrito? A palavra diz que a escritura do Senhor é inspirada para nos ensinar, para nos corrigir, para nos confrontar. Então, nesses dias, eu quero te fazer um desafio. Para um tempo, olha a tua vida em volta e pensa, o que é que eu estou plantando? E o que eu estou colhendo está de acordo com a minha semeadura? O que eu estou vivendo hoje, pastora, nada meu vai para frente. Pastor, os meus negócios é tudo embaraçado, é uma confusão, nada que eu faço dá certo. E aí a pessoa se revolta com Deus. A pessoa se revolta com a igreja. Eu não vou mais na igreja, não. Estou indo todo culto e Deus não me abençoa. Mas está lá, o fulano está lá e está sendo abençoado e eu não. Mas espera, vamos assumir a nossa responsabilidade? Vamos parar de transferir a responsabilidade? Vamos crescer? Vamos amadurecer? Vamos dar uma olhada? Será que a dor que eu estou enfrentando hoje, será que a falência, a decadência moral e financeira, será que o que eu estou vivendo hoje não é fruto de uma escolha precipitada? De uma escolha feita no impulso? Será que faltou consultar o Senhor? Faltou buscar a presença do Senhor? Apesar, Renata está falando algo aqui, peraí, deixa eu ver, eu gosto de ver os comentários de vocês, mas ele era homem segundo o coração de Deus, Renata Rocha, mas Deus não ignorou o que ele havia feito. Vemos isso, com isso que a colheita é certa. Podemos nos arrepender e termos perdão, mas as consequências vêm e não somos os únicos a colher. Sim. Lembra que eu falei ontem do ladrão que entrou lá na casa do pastor, que pediu perdão? O pastor perdoou, mas ele foi preso. Teve que arcar com as consequências, né? Renata, de novo, dói o coração com essa história. Quanta destruição. Uma única escolha bastou para destruir tudo. Adilson, meu Deus, que palavra maravilhosa. Que vontade de te colocar numa caixinha e trazer para Curitiba. A Ana Clara Mesquita fala comigo, Adilson, uma vez que ela queria me colocar num potinho para andar comigo. Eu lembrei da Ana Clara agora. Viu aí, Ana Clara? Então você entendeu que é tempo de conserto? Amado, Jesus está voltando. Está se aproximando, está chegando a hora. E se tiver alguma coisa na minha vida e na sua vida escondido debaixo do tapete, será usado contra nós pelo advogado de acusação. Então, se acontecer de amanhã eu e você faltarmos e tivermos que nos apresentar diante do justo juiz do Salmo 7, que é o Senhor, e o advogado vai estar lá para defender a nossa causa, mas o promotor de acusação também, com todas as provas contra nós, nós vamos perder. Então nós precisamos consertar a nossa vida agora. Maria Ferreira, deixa eu ver o que você falou aí, Maria. Deus te cubra, pastor, amém. Com toda a armadura e continua aí, não vi mais aqui, Maria. Eu estou aqui com outro celular para acompanhar, mas não consigo. Então, queridos, entenderam hoje? O que era uma live de 10 minutos, nós transformamos num estudo bíblico, né?
todos os dias aí, diariamente. É um culto ao Senhor, é a gente aqui aprendendo a palavra do Senhor. Deus não encobre os erros de ninguém. Deus não encobre as falhas de ninguém. Mas Ele já diz, mantenha as tuas vestes alvas. Ah, então eu vou morrer. Vou acabar com a minha vida que não tem jeito. Epa. Apocalipse 21, verso 8. Quanto aos homicidas, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Quem é homicida? O que tira a vida do outro ou a própria vida? Vai desistir? Vai recuar? Vai retroceder? Não. Nós vamos identificar. Espera. Então essa área da minha vida pode estar travada, embaraçada. Esse obstáculo no meu caminho que não me deixa romper. Peraí, Espírito Santo, será que existe alguma coisa que eu preciso consertar diante do Senhor? O Espírito Santo, no seu tempo com Deus, vai te trazer a memória, e você vai poder se arrepender e pedir perdão. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Estou livre. Mas Jesus já não se fez maldição no meu lugar? Sim, Ele fez. A maldição foi quebrada. Só que agora eu preciso mostrar isso para Satanás. Espera aí, Satanás, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Ah, é por causa do fulano? Eu tô aqui para dizer, Senhor, eu me arrependo por tudo que ele fez, que o fulano fez. Senhor, eu me coloco na tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, seu advogado vai junto e libera a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Tem muito mais para a gente ver. Eu tenho muito temor e tremor com essa palavra, porque eu amo a história de Davi. Eu sou apaixonada com a forma como Davi levou a vida dele, mas ele era um ser humano, né? Vai continuar, Marília, em nome de Jesus, espero. Ele era um ser humano. O que eu vejo aqui nessa experiência? O amor de Deus. Deus é amor, mas também é justiça e misericórdia. Deus não é um rei bravo, como a gente vê nos filmes ou nas imagens, aquele velho de semblante pesado, barba grande e com um cetro na mão pronto para poder acabar com todo mundo. Deus é pai e é juiz. Deus é pai amoroso. A Bíblia diz no livro de Jeremias que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, ele gostaria muito que o ímpio se arrependesse. Amém, querido? Renata disse ali, ó. Renata hoje está com tudo. Colossenses 2,13. Ele rasgou o escrito da dívida que havia contra nós. Rasgou a promissória. Pediu perdão, confessou, estou aqui, ó. Rasgou, não deve mais nada, né? Ele apaga os nossos pecados. Vamos orar? Mas antes, como nós estamos diante da palavra do Senhor que não volta vazia, eu vou te dar um tempo, vou tentar achar aqui. Enquanto você vai refletindo, quem sabe se o Espírito Santo não chamou a sua atenção para alguma coisa, trouxe a sua memória. Nós temos aí meu pai, eu queria achar uma música aqui para vocês. Nós temos aí o pessoal da equipe que ora, que intercede, que pode até te atender pelo WhatsApp. Pastor, eu tenho algo para falar, mas eu não tenho coragem, eu quero falar com alguém. Tá aí, eles vão perguntar, tá aí no comentário. Posso te ajudar? Essas pessoas, você pode entrar em contato, que elas vão te abençoar, tá bom? Enquanto isso, você vai orando ao Senhor agora. Tem algo para se arrepender, Davi? Tem algo que você precisa colocar diante do Senhor? É agora. É agora. 1 minuto para você. Diga pro Senhor, estou aqui mais uma vez. Pra te pedir o teu perdão. Sei que errei. Eu imagino Davi falando isso. Te entristeci, também feri teu coração. E a dor que aprisiona minha alma Parece Davi orando, gente. é tão grande que eu não posso suportar.
Senhor. Eu me arrependo. Diga para Ele, eu me arrependo, Toma Pai. os pedaços do meu coração em tuas mãos. Ó Pai, Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Diga para Ele, eu me arrependo, Pai. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Pai. Perdoa-me. É isso, igreja. Arrependimento genuíno, pedido de perdão. É isso que quebra a maldição. Sei que Eu vou te dar. te entristeci. Errei, te entristeci. Feri teu coração. Feri teu coração, Senhor. Transforma minhas lágrimas em chuva. A semente Diga isso dos pra meus Ele. sonhos florescer. Diga a Ele, eu me arrependo, Pai, de ter ferido. Restaura-me, Te entristeci. Senhor. Sem teu amor não posso mais viver. Olha Davi, gente. É eu e você. Oh, Pai. Pedaços do meu coração em tuas mãos. Ó Pai, perdoa-me, eu me arrependo. Já não sou digno de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir. Já não sou digna de ser chamado filho teu. Humildemente venho te pedir. Perdoa-me. E Ele perdoa. Essa música é do meu tempo, gente. Alda Célia, eu me arrependo. Antiga. Alda Célia, eu me arrependo. O arrependimento genuíno é que quebra a maldição. O arrependimento genuíno, ele dói. Você sente um desejo enorme de agradar o Senhor. Você pede perdão. Você diz, Senhor, quanta coisa eu fiz que te entristeceu. Sabe, amados, nós vamos ver isso amanhã, o momento em que Davi é confrontado. Mas sabe o que eu fico pensando? A vontade que ele deve ter tido quando o arrependimento veio, ele deve ter pensado o que eu fiz. Se eu pudesse trazer Urias de volta, se eu pudesse devolver a vida daquele homem, se eu pudesse fazer alguma coisa para que meu filho não morra com essa doença. Mas era tarde demais, porque as consequências já estavam ali. Ele se arrependeu num certo ponto até tarde. Depois vem as consequências. Mas se ele tivesse se arrependido lá atrás, muita coisa seria evitada. Deixa eu ler aqui o que o Adilson escreveu. Eu não enxergo de longe. Peraí. Difícil tem hora ler. Deus, eu te agradeço por esse momento, juntos aprendendo sua palavra. Continua, Pai, a cuidar da pastora, da família e do ministério. Em nome de Jesus. Não é que ele se arrependeu tarde, Carmen. Ele se arrependeu, ele conseguiu resgatar depois, mas teve um prejuízo irreparável, teve danos. Entende isso? Então, queridos, essa reflexão sobre Davi vai nos confrontar a examinar nossa vida, a fazer uma avaliação da nossa vida, a mudar
algumas posturas, alguns comportamentos. E você pode chegar diante da cruz e dizer: Senhor, eu me arrependo. E Ele vai poder olhar: filho, eu derramei o meu sangue para seu arrependimento ter efeito. E você vai ver que as coisas vão mudar. Mas eu preciso identificar. Para tratar a doença, eu preciso identificar a doença e saber que remédio que eu vou aplicar. Vamos orar? Amém? Vamos estar orando agora, em nome do Senhor Jesus. Ai, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está, Senhor, diante da tela, no celular, no computador, em trânsito, em casa, na rua, no trabalho. Senhor, são tantas pessoas em tantos lugares. São nações, são estados, são cidades. Somos, Pai, o Seu Davi, o Davi da nossa geração. E talvez, Senhor, hajam escolhas que ainda não foram reconhecidas. Haja escolhas que ainda não foram discernidas. Haja escolhas que ainda não foram confessadas ou arrependidas. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, vá de encontro a cada um. Vá de encontro a cada um, em nome do Senhor Jesus. Visita, Pai. Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que nós pregamos, mas é o Senhor quem convence. O Senhor é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Senhor Jesus. Convence cada pessoa. Depois desta palavra que é viva e eficaz, que divide alma e espírito, que nos ajuda a discernir as intenções dos nossos pensamentos e corações, leva cada pessoa à cruz, cada pessoa a colocar diante do Senhor a vida e fazer conserto. Sim, Jesus, porque o Senhor está voltando e a tua noiva não pode ficar. A igreja não pode ficar. Abençoa cada um, fortalece. Não é hora de desistir, não é hora de retroceder, não é hora de escapar ou de fugir. É hora de correr para a cruz e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu me arrependo de toda dor que te causei, de toda tristeza, de todo desgosto. Eu sei que eu errei, mas eu estou aqui, Senhor. Eu me arrependo e eu quero uma nova chance. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como a hora está avançada, eu não vou fazer lá a lista de transmissão. Os intercessores já colocaram a lista aí. O pessoal também da intercessão. Pastora, eu quero ser um intercessor. Procura aí o Gabriel Sapucaia ou a Sheila, estão aí. Pastora, e o livro? Está aqui. O livro Pérolas para a Sua Vida. É o meu primeiro. Cura emocional, ressentimento, rejeição. Trabalha muita emoção em cima da palavra, tá? E o reflexão diária, né? E você que está aí pela primeira vez e gostaria de receber as nossas reflexões, por exemplo, essa palavra agora, eu fecho a live, fico na minha sala, eu compacto ela em 5 minutos e envio para o pessoal que não acompanhou, avisando que amanhã a gente está de volta. E amanhã nós estamos de volta. Jean, muito obrigada. O Jean está lembrando ali, sabia que a gente fez um canal do YouTube com essas ministrações? Pois é, está começando agora, tem 107 inscritos só. Você vai me ajudar, não vai? Você vai me abençoar. Vai lá no YouTube, procura Janete Menezes. Daqui meia hora essa palavra tá lá. Distribui, multiplica para nós, tá bom? O Instagram também, Janete Menezes. Estamos no Instagram. Vamos divulgar, porque eu tenho certeza que tem muitos Davis, tem muita gente cativo nas mãos do adversário, sem saber que tem jeito, tem escape, tem saída. WhatsApp, meu WhatsApp, 339-9104-9478. Pastor, a senhora atende? Quase nunca, porque ele fica ali o tempo todo respondendo mensagens. Mas eu tenho uma equipe, quando eu não posso, eu encaminho e uma equipe entra em contato. Amém? 339-9104-9478. Manda lá seu nome, sobrenome, cidade e a gente vai te mandar a reflexão de hoje.
Deus abençoe. Obrigada. Até amanhã às 11h30. Não é Davi, não. Às 11h30. E às 20 horas, dando a sequência com a história de Davi. Vamos ouvir mais um pouquinho e terminar ouvindo Alda Célia. Eu me arrependo. Deus abençoe, gente. Obrigada pela companhia e pelas orações. Te entristeci, também feri teu coração. Amém, Sibeli. E a dor que aprisiona minha alma é tão grande que eu não posso suportar. Por isso estou aqui, entrego minha vida em teu altar. Amém, André. Amém, Sibeli. Eu me arrependo, toma os pedaços do meu coração em tuas Na paz, Deus abençoe. Até amanhã, 11h30. mãos. Pastor tá aí à meia-noite.